Considerado o IPTU do campo, o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, pode gerar receita 10 vezes maior do que a atual se os parâmetros para sua cobrança forem modificados. O estudo apresentado durante o seminário ITR, Justiça Tributária e Incentivos Fiscais, realizado em São Paulo, aponta que se for alterada a forma de calcular o tributo, a arrecadação pode chegar a 16,8 bilhões, ou seja, 10 vezes mais do que obtida no ano passado, que foi de apenas 1,5 bilhão de reais. Para comentar esse assunto, nós estamos recebendo o analista de agronegócio, João Pedro Cotidias. Bom dia, João. Bom dia. O ITR é um dos muitos impostos que o produtor rural paga no Brasil. Não é? E querer transformar ele no IPTU é brincadeira de mau gosto. Por quê? Porque você pega hoje, né, nesse trabalho, mostra que o produtor ele faz uma autodeclaração do valor da terra nua, por exemplo. Só que não é ele que faz o valor da terra nua. Quem arbitra o valor da terra nua é a prefeitura da onde que o seu imóvel está situado. Não é ele que vai colocar o valor que ele acha que tem que colocar. A prefeitura divulga, no período de apuração do ITR, os valores da terra nua, da terra com lavoura, terra com pecuária, etc. E outra coisa, no Brasil, quando você fala em imposto, o produtor, na hora que todo dia ele paga, toda hora ele está pagando imposto. Se a hora que ele carrega o óleo diesel, 46% do valor do óleo diesel são impostos. Isso foi ontem na reunião do presidente com a Petrobras e com a ANP, foi mostrado a ele esse trabalho, ou seja, 46% do valor do diesel são impostos. A hora que ele paga energia elétrica, a hora que ele compra fertilizantes, a hora que ele compra tudo, ele paga imposto. Não tem aonde que ele escape do imposto. Então é um absurdo no Brasil nós pensarmos em aumentar tributos quando a sociedade não aguenta mais pagar os 35%, 36% do PIB em impostos. Nós temos que pensar em reduzir custo. Reduzir, por exemplo, o quanto nós gastamos no Congresso Nacional? 500 e poucos deputados e 81 senadores. Nós gastamos 8 bilhões de reais por ano. Ou seja, nós gastamos mais de 22 milhões de reais por dia útil. Não é por dia corrido, desculpe, dia corrido. Se fosse pagar por dia útil, era metade, porque não fica a metade do tempo lá no Congresso. Então, mas não, pagamos pelos 365 dias do ano. Quanto custa o judiciário brasileiro, só o federal? Ele custa quase 300 milhões de reais por dia corrido, não é por dia útil. Por dia útil é bem menos, porque 2 meses não trabalho, quando tem feriado a ponto facultativo, ou seja, não trabalha também. Então, isso que nós temos que trabalhar no Brasil. Nós temos que reduzir a custo. A vergonha dessa questão da reforma previdenciária, todo mundo sabe que tem que fazer. O rombo é tão grande. Por quê? Porque se pagam. O nosso ministro da Economia, no Congresso Nacional, ele falou para os deputados, olha, o negócio é o seguinte, a aposentadoria de vocês é 20 vezes maior do valor que se paga aos trabalhadores brasileiros que pagam e trabalham e pagam impostos. Ou seja, a média do trabalhador brasileiro é R$ 1.400, R$ 1.500 de aposentado. A média do Congresso Nacional é quase 30 mil reais, é 20 vezes mais. Então, esses absurdos que nós temos que brigar no Brasil. É reduzir custo, não é querer colocar mais impostos em cima de quem não aguenta pagar os impostos que estão pagando hoje. Então, é mais um absurdo que se está fazendo no Brasil de querer aumentar, propondo que possa chegar até 10 vezes o valor do ITR. O ITR, ele também tem um aspecto importante, tem que punir aquela propriedade que apenas existe como fator especulativo de preço, como investimento especulativo. Ela tem que privilegiar aquele que produz, que gera emprego, que resulta em produção de carne, de leite, de grãos, etc., etc. E esse é um item que poderia ser um pouquinho mais aprimorado, ou seja, diminuir daquele que produz, já que ele está pagando imposto em toda a cadeia que ele precisa dos insumos, dos combustíveis, etc., que ele precisa para usar na fazenda, e penalizar aquele que apenas tem a fazenda como fator de investimento, como um fator especulativo. Isso sim, isso talvez seria uma coisa mais justa a ser trabalhada. Agora, querer falar que o produtor coloca um valor de terra nua ao seu arbítrio, isso não é verdade, porque eu declaro todos os anos da minha área rural, eu recebo da prefeitura do meu município uma tabela, olha, a tabela, o mínimo é tanto, ou seja, eu não vou
colocar no meu ITR um valor que eu achar que tem que colocar. E outro absurdo também é que fala, não, o valor de mercado. O que é valor de mercado? Quantas fazendas você vende no seu município por ano? Meia dúzia? Então, essa meia dúzia que venderam, que vai ser a referência do valor, e o resto, que estão trabalhando, estão produzindo, que não conseguem tirar a receita para se manter. Como é que faz? Então, são esses absurdos no Brasil, que em algum momento a sociedade tem que dizer, basta, chega, nós queremos que o poder público ele reduza os seus custos, tire as suas gorduras, acabe as malandragens, que a corrupção seja uma coisa do passado, e esse dinheiro volte para a sociedade, porque hoje nós pagamos impostos e não recebemos nem saúde, nem educação, nem serviços públicos, ou seja, nós temos uma carga tributária de país de primeiro mundo, quase igual aos países nórdicos, e nós temos um serviço igual de Uganda, da Quênia, que é serviço de país de quarto mundo. Ou seja, o Brasil tem que dar um basta, tem que fazer um trabalho de reduzir custo, não querer aumentar imposto em cima de quem trabalha.